Boa noite a todos. Esse tema que a gente escolheu para vir conversar com os irmãos essa noite, a cada um segundo as suas obras, ou lei de ação e reação, como denominou André Luiz, espírito psicografado por Chico Xavier, ou ainda lei de causa e efeito. Esses três títulos, vamos dizer assim, eles se referem ao mesmo assunto, que é o que nós pretendemos abordar com os irmãos essa noite. Vocês poderão ver esse assunto profundamente no Livro dos Espíritos, na questão 920 até a 1018. São as últimas 98 perguntas do Livro dos Espíritos. Está lá no finzinho. Os irmãos sabem que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, onde Kardec formulou, através de médiuns bem jovens, perguntas aos espíritos superiores que então responderam, e daí nós temos a codificação da doutrina espírita. Vocês poderão também ver no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, na primeira parte, lá no capítulo 7. Ou o livro Ação e Reação, que é uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Esses são os, vamos dizer assim, os livros onde os irmãos poderão estudar, ler sobre este assunto, a lei de causa e efeito, cada um segundo as suas obras, ou lei de ação e reação. Aqui eu estou olhando assim, já vejo que não tem muitas pessoas da minha idade, né? Sou o único, eu acho, né? Vou fazer 72, então é bem possível que os irmãos não se lembrem do Círculo do Livro. Tem o Círculo do Livro agora, espírita e tal, mas esse Círculo do Livro era uma empresa de âmbito nacional. Eles reeditavam livros de sucesso, livros que já tinham sido lançados por todas as editoras, e eles relançavam com uma capa bonita, capa dura, tal. E quem se associava ao Círculo do Livro tinha por obrigação comprar um livro por mês durante o tempo do contrato, que era uma vez de ano em ano. Então, se você não comprasse, eles mandavam um livro do mês. E mandavam junto sempre uma revista onde tinha uma foto de todos os livros que eles publicavam e um pequeno resumo. E tinha reportagens sobre os livros mais vendidos no último mês, os livros de destaque e coisa e tal. E entre os livros de destaque, por muito tempo, ficou este livro: Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Eu olhava aquele título e me chamava a atenção, né? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E fazia uma série de questionamentos, né? Uma série de questionamentos e tal, e todo mês aquele livrinho vinha, eu ficava tentado, mas nunca comprei o livrinho. E também, obviamente, eu não era espírita, não fiquei sabendo por que coisas ruins acontecem às pessoas boas. Eu fui descobrir isso lá nos anos 90, quando então eu comecei a estudar numa casa espírita, fiz o curso de ES, de ensino sistematizado da doutrina, e aí então eu fui finalmente descobrir por que isso acontece. E esse nosso encontro dessa noite pretende mostrar a vocês alguns fatos que comprovam a infinita bondade e justiça de Deus. O inferno existe? Bom, o inferno não existe. A maioria de nós, criados, por exemplo, na Igreja Católica, Evangélica e tal, sempre fomos criados ouvindo falar no inferno, que depois no fim dos tempos a gente ia ou para o céu ou para o inferno. Mas na verdade o inferno não existe. E não sou eu que digo, né? A doutrina espírita que diz que é assim. Até mesmo o Papa João Paulo II, né? Ele dizia: o inferno não existe. Só que o que o Papa falou lá parece que não chega nas paróquias, né? Continua todo mundo acreditando por lá que o inferno existe, mas não existe. Não existe por razões bem óbvias. Não porque o Papa falou, porque nós falamos. Vamos pensar um pouquinho. Deus não é infinitamente bom e justo, não é o que nós pensamos todos nós? Ninguém tem dúvida quanto a isso. Aí eu pergunto a você: como é que um ser infinitamente bom e justo vai criar um local para a gente sofrer eternamente? Mas nem a lei dos homens é assim. A lei dos homens, você vai ser punido de acordo com o erro que você cometeu, né? E ninguém aqui no Brasil fica mais do que 30 anos preso, seja lá o que for que cometeu. Como é que Deus vai nos, sabendo de tudo, porque Deus é onisciente, sabe tudo, como é que Deus, sabendo de tudo, sabendo quando nos criou que nós íamos errar,
Por que criaria um lugar para mandar a gente para lá, para sofrer eternamente? Não era mais fácil para Deus ter criado a gente perfeitos? Ninguém ia errar e não precisava de inferno, segundo os que acreditam, né? Então, óbvio que isso aí não está, a crença no inferno não está de acordo com a bondade e justiça de Deus. São Jerônimo, da Igreja Católica, também não acreditava nisso, de que o inferno existisse, e ele sabia que muitos irmãos não acreditavam nisso. E numa carta ao Papa da sua época, 1400 qualquer coisa, ele mandou dizer assim, olha, muitos irmãos não acreditam que o inferno exista, porque, né, por várias razões e tal. Mas por ora, diz ele falando para o Papa, é bom a gente não falar que não existe, para que as pessoas, temendo, não pequem. Ou seja, ele achava que o inferno não existia, mas era bom não dizer para o pessoal ficar com medinho e não errar, não cometer pecados. Tá? Bom, Jesus não nos ensinou a perdoarmos 70 vezes 7 vezes? 70 vezes 7 vezes, pessoal, não é 490 vezes, não é 490 vezes o mesmo erro, não é 490 vezes por dia, nada disso. Na linguagem dos hebreus, o 7 tinha um significado de grandeza, e 70 maior ainda. 70 vezes 7 vezes quer dizer sempre. Bom, isso que Jesus nos ensina, ele trouxe do próprio Deus. Você sabe que Jesus veio nos dizer das coisas que ele ouviu do Pai, segundo as suas próprias palavras. Bom, se nós temos que perdoar sempre, pergunta que se faz, nós, seres imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de erros, mas temos que perdoar sempre, segundo Deus nos ensina através de Jesus. Como é que Deus não vai perdoar sempre? Como é que a capacidade de Deus de perdoar vai ser menor que a nossa? Então não tem lógica nenhuma acreditar que Deus não vai nos perdoar. Então podemos continuar a errar infinitamente? Podemos. E Deus vai perdoar? Vai. Mas a gente vai sofrer. É o que eu vou mostrar para vocês ao longo desta exposição. Bom, a cada um segundo suas obras, nos diz que se a gente seguir o caminho do bem, basicamente, o caminho do bem, nós vamos ter um mar de bonanças, uma vida boa, farta, verdejante. Mas se a gente for pelo caminho do mal, sem enveredar pelo caminho do mal, nós vamos ter uma vida pobre, desértica, né, ruim. O que nos diz então a tal de lei de ação e reação, lei de causa e efeito, ou a cada um segundo as suas obras? Basicamente o seguinte: se a gente semear a dor, vai colher tempestades. Se a gente semear o amor, vamos colher bênçãos. Ou seja, se fizermos o bem, colhemos o bem. Se fizermos o mal, vamos ter as consequências do mal que a gente praticou. Basicamente, é isso que diz a lei de ação e reação, a cada um segundo as suas obras, ou lei de causa e efeito. E essas são palavras de Jesus, gente. A cada um segundo as suas obras. Está lá no Evangelho de Mateus. É isso que significa essas palavras de Jesus. A cada um segundo as suas obras. Os que tiverem obras do bem, vão colher o bem. Se não nessa existência, numa próxima. Os que fizerem o mal, vão colher as consequências do mal. Se não nessa existência, numa próxima. Porque as nossas existências, então, estão interligadas. Que fomos em vidas passadas, que somos hoje, o que seremos em vidas futuras. Elas se relacionam. A lei de causa e efeito é uma lei divina. E como toda lei divina é perfeita e não muda. Não tem decreto, não tem caneta, nada que vá revogar a lei de causa e efeito. O apóstolo Paulo também nos falou da mesma coisa que Jesus falou. Ele diz aos romanos: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A mesma coisa, a cada um segundo as suas obras. E aos Gálatas ele diz a mesma coisa com outras palavras. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o que nós plantarmos, vamos colher.
Plantar é uma opção nossa, podemos plantar o bem ou plantar o mal. Agora a colheita é obrigatória, o que nós plantarmos, vamos colher, não tem jeito. Então, podemos continuar errando? Podemos, mas vocês viram que pela lei de causa e efeito, os nossos erros vão trazer consequências desagradáveis. São as nossas provas, as nossas expiações. Vivemos num planeta de provas e expiações, por enquanto. Bom, mas podemos errar sempre? Podemos. Vamos sofrer, em função do que eu falei. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos dá a reencarnação, as sucessões de vidas. E nessas reencarnações, nós teremos a oportunidade de corrigir os nossos erros de vidas passadas, corrigir tudo que fizemos de errado e nos harmonizarmos com as leis divinas, pagar as nossas dívidas perante a lei divina. Em cada reencarnação, nós temos a oportunidade de refazer o caminho, de corrigir nossos erros, de reparar aquilo que possamos ter causado de mal a nossos semelhantes e por aí fora. Então, nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias até atingir no estágio de espíritos superiores, quando então nós, livres dos nossos débitos, das nossas dívidas perante a lei, finalmente conheceremos a Deus, saberemos quem é Deus e não que é Deus, que é o conceito, né, do que é Deus. Então ninguém vai para o inferno. Nós vamos reencarnar tantas vezes quanto a nossa teimosia exigir. Nós vamos reencarnar tantas quantas forem precisas para que a gente passe por todas as provas, todas as expiações, todos os aprendizados necessários. Olha o que Jesus diz: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Tá? Como será a minha próxima existência? A gente pode, hoje, sem consultar ninguém, né, fazer uma análise de como será a nossa próxima existência. Como é que estamos vivendo esta existência? A gente está agindo no bem, a gente está agindo no amor ao próximo, na caridade, estamos procurando seguir o Evangelho, ou nós não estamos nem aí, estamos prejudicando os outros, fazendo coisas erradas? Baseado nisso, nós podemos saber mais ou menos o tipo de existência nos aguarda. Uma existência mais feliz ou menos feliz. Uma existência infeliz, talvez, se a gente persistir nos erros, persistir em, vamos assim, burlar a lei divina. A lei de ação e reação é também como nós conhecemos a lei de causa e efeito, né? Ou a cada um segundo as suas obras. Ela está também descrita no livro de André Luiz, Espírito André Luiz, Psicografia do Chico Xavier. O livro chama-se Ação e Reação. Faz parte de uma coleção de livros, são 16 livros. O primeiro da coleção é o que deu origem ao filme, é o Nosso Lar. Tá? Então, essa é uma coleção de 16 livros relatando a vida no mundo espiritual e uma série de assuntos bem interessantes. E um dos livros é Ação e Reação. Por que André Luiz chamou de Ação e Reação? André Luiz chamou esse livro de Ação e Reação, eu vou molhar as palavras aqui, por analogia, por semelhança a uma das leis de Newton. Newton, como vocês estão lendo aí, foi um cientista químico, físico, mecânico, matemático inglês. Tá? Ele é conhecido pelas suas 3 leis. A primeira é a lei da inércia, ou o princípio da inércia. A segunda é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira chama-se, então, a lei de ação e reação. E André Luiz achou que a cada um, segundo as suas obras, né, tinha semelhança com isso, porque se você faz o bem, vem o bem. Se você faz o mal, vai colher o mal. Então ele achou que era semelhante à lei de ação e reação do Newton, que diz basicamente o seguinte. As outras eu não vou explicar porque não tem nenhuma saudade da física, tá, gente? Então, a toda ação corresponde uma reação, de mesma intensidade e sentido oposto. O que significa isso, a grosso modo? Se eu der um soco naquela parede, 5 quilos de soco ali, pá, meus dedinhos vão quebrar, porque a parede vai me devolver 5 quilinhos de volta nos meus dedos. Entendeu?
Isso que diz a ação, lei de, vai ter uma, a minha ação for contra a parede, mas a parede vai reagir no mesmo sentido contrário, contra mim. E o que eu der na parede, vou receber de volta. E vou quebrar meus dedinhos, é claro. Então, André Luiz achou que, por analogia, que a lei de ação e reação se assemelha a cada um segundo as suas obras, né? A lei de causa e efeito. Então, dê esse nome, ação e reação. A lei de ação e reação não é uma lei semelhante à lei mosaica, aquela do olho por olho, dente por dente, e nem é também nada a ver com a lei do karma, que é lá dos irmãos hindus, né? Essas leis normalmente tratam de quê? A lei mosaica, ela é uma lei dura, vingativa, né? Ela era, a pessoa lá roubava alguma coisa, corta o dedo, corta a mão e por aí afora, né? É o olho por olho, dente por dente. Uma lei que, se a gente seguisse nos dias de hoje, teríamos um mundo de banguelas e caolhos ou cegos, né? Todo mundo estaria bem raladinho. E a lei do karma também não, porque a lei do karma se refere basicamente ao sofrimento. Ah, é o meu karma, eu tenho que sofrer isso. Ah, é o meu karma, eu tenho que passar por aquilo. Não, a lei de ação e reação não tem nada a ver com isso, com essas duas leis. Por quê? Porque a reação poderá ser boa. Se você fizer o bem, você vai ter o bem. Enquanto as outras tratam de aspectos punitivos, a lei de ação e reação, cada um segundo as suas obras, não. Se você pratica o bem, terá o bem. Se você praticar o mal, aí sim, aí vai ter que passar por provas, por expiações, mas ela não é sempre punitiva, ela não é sempre exigindo de nós alguma coisa reparativa. Ela pode ser boa se a gente praticar o bem também. Kardec coloca lá no livro dos Espíritos, para todo efeito existe uma causa, e não há causa sem efeito. Não existe nada que aconteça sem que tenha uma causa para aquilo, né? Tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, tem uma causa. Tem uma causa. Não há efeito sem causa. Nada acontece por acaso. Para tudo existe uma causa. A gente pode desconhecer, mas existe uma causa. Tanto para as nossas alegrias quanto para as nossas tristezas. Lembrando para vocês de novo, né, vocês podem ver esse assunto no Livro dos Espíritos e no livro No Céu e Inferno, tá? Agora, uma coisa boa, gente. O tempo pode modificar qualitativamente a ação, a causa. Por quê? Isso aqui é um livro de direito. Meu filho é advogado, então... Existe no direito umas atenuantes, né? Circunstâncias atenuantes. O que são isso? Às vezes a pessoa comete um crime, comete um erro, mas em função de uma série de coisas que ela cometeu aquele erro sob o impacto de uma emoção forte, enfim, tem uma série de coisas que pode levar ela a ter a sua pena diminuída ou extinta. A pessoa roubou a padaria porque ela estava com fome e pegou lá um pãozinho e tal, a gente já viu bastante disso por aí, né? Esses são os atenuantes, tá? Então, existem também, nessas leis de causa e efeito, atenuantes. Por exemplo, o tempo pode modificar qualitativamente a ação. O perdão, o poder do perdão. O que é isso? Como é que o perdão pode diminuir a minha prova? Né? Como é que pode diminuir? Eu fiz algo errado quanto o irmão ali. Mas o irmão compreensivo disse, coitado Vanderlei, eu sei que ele me fez isso, mas puxa, ele estava num momento difícil, ele estava passando por uma situação complicada. Normalmente ele não faria. Eu perdoo ele do fundo do coração, eu perdoo ele. E aí a minha aprovação pelo erro que eu cometi contra aquele irmão vai ser atenuada ou extinta. Tá? Por isso é importante perdoar sempre. Por isso Jesus ensinou a perdoar sempre. Vocês veem então aí o poder do perdão. Ele tem o poder de até mesmo atenuar as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes que teríamos que passar em função dos nossos erros cometidos. Então o poder do perdão é muito grande. Outra situação é a reforma íntima. A nossa reforma íntima, a nossa mudança, a nossa evolução
espiritual. Tá? Quando a gente passa a fazer as coisas corretamente, quando a gente deixa para trás o homem velho, a mulher velha, aqueles que cometiam muitos erros e passam a viver mais corretamente, a gente está fazendo uma reforma íntima, a gente está mudando, a gente está fazendo uma mudança para melhor. E essa mudança para melhor confere a nós atenuantes para os erros que a gente possa ter cometido também. Vocês já ouviram falar num livro? Ele foi muito criticado, mas ele continha assim, umas coisas bem interessantes, chamado Violetas na Janela. Um livro que vendeu milhões de exemplares. Milhões. Esse livro contava a história de Patrícia, uma menina que veio para passar por provações severas e desencarnar aos 19 anos, se não me falha a memória. Ela tinha cometido vários erros da vida passada, então agora, em função disso aí, ela teria que passar por essa provação, desencarnar cedo e depois de passar por severos problemas. Ela desencarnou aos 19 anos, mas como ela nasceu numa família espírita e ela fez uma mudança em relação ao que era na vida passada, ela se tornou uma menina boa, uma menina caridosa, praticava o bem, coisa e tal. Isso deu a ela o merecimento de ter atenuantes. A atenuantes que ela teve foi que ela não sofreu, desencarnou aos 19 anos, mas não tendo passado por aquilo que ela deveria passar em função do que ela fez em vidas passadas. Então tem como atenuar também nesse aspecto. Bom, isso aqui eu acho assim, gente, eu digo brincando que é a lei de Pedro, né? Pedro, o apóstolo que Jesus confiou o comando dos apóstolos quando ele desencarnaria. Pedro escreveu 2 livros pouco conhecidos. Pouca gente lê ou sabe que Pedro fez 2 livros, estão na Bíblia. No primeiro livro, Pedro fala isso aí que coloquei aí para vocês. A prática da caridade ajuda-nos a reparar os danos causados à lei, ou seja, reparar os erros que a gente cometeu. E ele diz: tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a gente teria que passar por uma série de provas, uma série de expiações, mas se a gente enveredar pelo caminho do bem, pelo caminho do amor ao próximo, da caridade, muito das nossas provas, muitos dos sofrimentos, das vicissitudes, dos trabalhos que a gente deveria passar, serão atenuados ou extintos. Isso é uma anotação de Pedro. Na primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Foi Pedro que escreveu. Já vi muitas vezes o pessoal falar que Jesus, teria dito isso, mas não, quem anotou isso aí foi Pedro. Pode ser até que Jesus tenha falado, mas ninguém anotou nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, ninguém anotou, mas Pedro anotou no livro dele. Tá? Essa é uma frase muito interessante, porque às vezes acontecem situações em que a gente cometeu algum erro e não tem mais como reparar. Então, como reparar? Como evitar a prova relativa àquele erro que a gente cometeu? Pela prática da caridade. A caridade é o amor em movimento, é o amor dinâmico, como diz Raul Teixeira. É o amor que faz, o amor com obras pelo próximo. E isso atenua também as nossas dívidas perante a lei, atenua também os nossos sofrimentos, as nossas provações. Se não nessa existência, numa próxima. A lei de ação e reação, segundo textos do Orson Peter Carrara, com base no Livro dos Espíritos. Ele diz: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade que não seja fonte de gozo. Ou seja, cada erro, cada imperfeição nossa vai resultar num sofrimento maior ou menor. Mas também cada obra boa que a gente fizer vai resultar num gozo, numa felicidade maior ou menor. E ele segue: a lei de ação e reação, ou a cada um segundo suas próprias obras, baseia-se num perfeito mecanismo de justiça e igualdade absoluta para todos, porque aí ninguém escapa, é para pobre, para rico, para qualquer pessoa. Não há qualquer favoritismo para quem quer que seja. Agindo bem,
teremos o mérito do bem. Agindo mal, teremos consequências. Não se trata de castigo. Deus não castiga, em absoluto, mas de consequência. A pessoa pensa que às vezes, Deus está me castigando porque eu estou sofrendo. Não. Deus não castiga, não. É consequência do que a gente fez. Não foi Deus que quis assim, fomos nós. Então, às vezes a gente passa por provas, vicissitude, dificuldades, mas não é castigo divino. Deus não castiga. São consequências do que a gente fez. Se não nessa, numa vida anterior. Fazer o mal a quem quer que seja nunca será compensador, pois sempre responderemos pelo mal que causamos, inclusive a nós mesmos. Todo bem gera o bem, o mal sempre gerará consequências desagradáveis. Então, não conta só para as nossas provas o mal que a gente tenha causado a outros, mas também o mal que a gente possa ter causado a nós, através dos vícios, das drogas, dos exageros que a gente costuma ter. Livre-arbítrio. Você sabe o que é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é aquela capacidade, aquele direito que Deus nos deu de escolher o caminho por onde vamos. Ou pelo caminho do bem, ou pelo caminho do mal, ou sim ou não. É o livre direito de escolha, né? Isso é um direito que a gente adquire. Eu estive aqui outra vez falando sobre a alma dos animais, que quando Deus nos criou simples e ignorante, a gente era um princípio inteligente, a gente não era um espírito ainda. E a gente foi evoluindo pelos reinos. Pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até que a gente ganha livre-arbítrio e razão, e aí passamos a ingressar no reino hominal, passamos a ser espíritos humanos. Enquanto a gente não tem livre-arbítrio, a gente não tem culpa, nem pelos erros, nem mérito pelo que a gente faz. Mas quando a gente tem livre-arbítrio, a partir daí nós passamos a ser responsáveis pela nossa feliz ou infelicidade, de acordo com os nossos atos. Sem o livre-arbítrio, qual o mérito ou demérito de ser em evolução? Nenhum, né? Os animais, por exemplo, eles não têm livre-arbítrio e eles, por consequência, também não estão inclusos na lei de causa e efeito ou de ação e reação. Eles não têm livre-arbítrio. Nós temos. No momento que a gente ganha o livre-arbítrio, que ganha a razão, que nos transformamos, vamos dizer assim, em espíritos humanos, aí as consequências do que a gente faz somos nós os responsáveis. Se são consequências ruins, não é castigo divino, são apenas consequências do que a gente fez de errado. Paulo, apóstolo, também falou isso aí, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, Paulo diz que nós temos o direito de fazer o que a gente quer, é o livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de fazer o que nós queremos, é o livre-arbítrio. Mas a gente sabe que nem tudo nos convém, nem tudo é bom, nem tudo edifica. A gente fala frequentemente que o Espiritismo não proíbe nada. É verdade, o Espiritismo não tem proibições, não obriga ninguém a seguir esse ou aquele caminho, mas o Espiritismo, ele esclarece as pessoas, ele explica as coisas para as pessoas. As pessoas ficam, quem frequenta o centro espírita, quem lê, quem estuda um pouquinho, fica sabendo em profundidade, né, uma série de coisas. E depois a pessoa, no seu livre-arbítrio, vai seguir ou não. É problema dela, é ela que vai responder, né? Então a gente não obriga ninguém a nada. A gente não tem nenhuma obrigação, ninguém é obrigado a nada. Mas todo mundo é esclarecido para que, esclarecido, decida, usando o seu livre-arbítrio, que caminho vai seguir, sabendo de antemão que tudo que fizer vai ter consequências. Todo o sofrimento é advindo de uma determinada falta. Será que tudo que as pessoas sofrem vem de uma falta que tenha cometido? Nem sempre. Pode tratar-se muito frequentemente de uma prova escolhida pelo próprio espírito para acelerar seu processo evolutivo. Por exemplo, quando a gente vai reencarnar, se a gente já tiver um certo grau de evolução, a gente vai participar da confecção de um plano reencarnatório, onde alguns fatos da nossa vida vão ser planejados. A oportunidade de que a gente realize essas coisas planejadas vai surgir, mas, como a gente tem livre-arbítrio, a gente poderá fazer ou não. Mas, enfim, a gente pode participar.
Espíritos mais evoluídos participam mais, espíritos menos evoluídos participam menos ou nada. Aí os espíritos superiores fazem o planejamento de acordo com as necessidades evolutivas que ele terá. Bom, alguns espíritos querem evoluir mais rápido, querem acelerar a sua evolução, então eles pedem para passar por algumas provações no sentido de evoluírem mais rápido. Esses irmãozinhos aí, Chico, a irmã Dulce, a irmã Maria Teresa de Calcutá, né? Essas pessoas praticaram a vida toda só o bem. No entanto, elas passaram, para fazer o bem, elas passaram por sofrimento, gente. Olha só, para fazer o bem, elas passaram por sofrimentos físicos e morais, porque não foram pouco perseguidos na sua obra do bem. Então, elas passaram por uma série de dificuldades. Fazendo uma análise, a gente imaginaria que eles não precisavam passar por o que passaram, mas talvez é possível que eles estejam nesse time de espíritos mais evoluídos que pediram para passar por isso. Fizeram o bem, fizeram a caridade, apesar de todo o sofrimento que isso trouxe a eles, até mesmo em termos de saúde. O cego que Jesus curou, o cego de Jericó, né? Os discípulos, eles sabiam da lei de causa e efeito, né? A cada um segundo as suas obras. Viviam com Jesus. E quando Jesus foi atender a esse cego, eles perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? Causa e efeito, né? Se ele pecou, alguma coisa ele fez, por isso ele nasceu cego. É o que eles imaginavam. Mas Jesus disse que não. Nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Ele veio assim para que se manifestasse através dele o Filho do Homem, o poder do Filho do Homem, o poder do Filho de Deus. Tá? Então, provavelmente, ele está nesse time de espírito que pediu essa aprovação para que através dele se manifestasse Jesus, o poder do Filho de Deus. Bom, então, como é que deveríamos agir com relação aos nossos erros? Agora nós queremos resolver a questão. Eu quero, né? Bom, se o erro for desta vida, é mais fácil. A gente vai ver onde é que erramos, contra quem erramos, a gente vai se arrepender, pedir perdão, mas vamos ter que reparar o mal. Ah, Vanderlei, mas eu acho que o que eu fiz não tem mais reparação. Aí nós vamos lembrar do Pedro, capítulo 4, versículo 8 do primeiro livro de Pedro. O amor apaga a multidão dos nossos pecados. Então vamos praticar o bem. Agora, se eu for de outra vida passada, aí pior, né? Porque a gente não lembra. Então, vamos fazer todo o bem possível, dentro daquele ensinamento lá de Pedro ainda. O amor apaga a multidão dos nossos pecados. Então, como vocês veem, no fundo, a gente tem que amar. A gente vem basicamente nessa terra para aprender a amar. Porque amar nos faz ser melhores, nos faz evoluirmos. Bom, aqui está bem pequenininho aqui, eu vou ter que olhar assim. Para não sofrermos. A gente podia, essa lista aqui podia ser enorme, eu podia passar a noite toda aqui com vocês fazendo essa lista. Mas só lembrar alguns tópicos, né? Para não sofrer, vigiar os pensamentos, orar sinceramente, praticar o bem, a caridade, não a fofoca, a maledicência, aos preconceitos de toda ordem, não aos vícios, às drogas, não ao ódio e à raiva, né? Correção imediata de qualquer erro que a gente cometeu enquanto dá tempo, luta contra as injustiças, pensamento constante no bem e evolução a cada dia. A gente vai evoluindo a cada dia, aos pouquinhos, né? A causa passada gera uma dor no presente. A causa presente pode provocar um sofrimento futuro, mas também dá para dizer que o bem no passado provoca uma felicidade no presente. E o bem que eu vou praticar agora também poderá promover uma felicidade no futuro. Então, tudo depende do que a gente faz, né? Qual a finalidade da lei de ação e reação ou causa e efeito? Perfeição do espírito. É através dessa lei que nós vamos corrigindo principalmente os erros, né?
Vamos aprendendo e vamos corrigir nossos erros. Não é castigo divino. Deus permite que a gente passe provações, dificuldades, vicissitudes, trabalhos, para que a gente aprenda a valorizar o certo, o correto e desprezando o errado. Não é um castigo divino, é uma consequência dos nossos atos mesmo. Deus gostaria que a gente nunca errasse e fosse feliz eternamente, mas a gente erra ainda, né? Então, enquanto a gente errar, a gente vai passar por provas, por dificuldades de toda a ordem. Vocês já ouviram falar em promessa, né? Certamente. Promessa é tipo uma barganha, né? A pessoa vai e diz para um espírito lá, um santo, como os irmãos católicos chamam, se eu conseguir isso, eu te dou aquilo. Ou diz para o próprio Jesus, ou para Deus, né? Se eu conseguir isso, eu te dou aquilo. Se conseguir isso, eu faço aquilo lá e tal. É a promessa, uma espécie de barganha. Mas só que ela é desnecessária. Nada contra quem acredita, mas ela é desnecessária. É porque a gente não presta muita atenção, às vezes, em algumas colocações que Jesus nos fez. Olha essa aqui. Aí a pessoa vai pedir alguma coisa, né? Aí Jesus diz para ela assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Imagina, você vai pedir uma coisa para Jesus e Jesus fala isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É cumprir as leis divinas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer o bem sem se importar a quem se faz. Enfim, é praticar sempre o bem, seguir o Evangelho. Isso é buscar o reino de Deus. É isso que vai nos tornar pessoas melhores e que vão atingir o reino de Deus, o chamado céu, né, que é um estado espiritual, não é um lugar geográfico, mais cedo. Mas e as coisas que vão ser acrescentadas? Se você fizer isso, por merecimento, pela lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras, aí você vai merecer isso, você vai se fazer merecedor daquilo que busca, daquilo que está pedindo. Então a solução para as nossas coisas, para aquilo que a gente deseja, é praticar o bem. É o bem que vai nos tornar habilitados a sermos merecedores daquilo que buscamos. Não precisamos barganhar, prometer nada, porque Deus, Jesus e nenhum espírito precisa daquilo que a gente possa querer dar a eles. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Lei de causa e efeito. Eu sei o que eu planto, eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, se eu plantei o bem, eu não tenho por que temer, eu vou plantar, eu vou receber o bem. Se eu plantei o mal, sim, aí pode ficar preocupado, porque mais dia, menos dia, vai ter o mal de volta, né? Queira o bem, plante o bem, o resto vem. Aí, gente, o livro. Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas? Depois, lá em 1991, é que eu descobri. Por quê? Porque as pessoas são boas, graças a Deus, hoje, e sofrem, mas não sofrem pelo bem que elas praticam. Sofrem pelo mal que ela possa ter feito em vidas passadas. Né? A pessoa é boa hoje, mas às vezes no passado, numa vida anterior, não foi. E se sofre hoje fazendo o bem, imagina o que ela não sofreria se não fizesse o bem. Talvez ela ainda sofra hoje tendo suas penas atenuadas pelo bem que ela pratica. Então, é uma lei de causa e efeito. A pessoa sofre pelo mal que fez, ou mais ou menos. Mas, da mesma maneira, é feliz na proporção direta também do bem que possa ter feito. Então, que bom que ela faz o bem, porque se não fizesse o bem, sofreria muito mais pela lei de causa e efeito. Provavelmente, a pessoa que pratica o bem, que é boa e que ainda assim tem alguns problemas, provavelmente teve muitos problemas em vidas passadas. E hoje, pela prática do bem, ela tem seus problemas atenuados. Poderia, quem sabe, né, ter os problemas até extintos, de acordo com o seu procedimento. Bom, gente, é isso aí, tá? Um pouquinho rápido, mas basicamente é isso. Tudo que a gente passa de bom ou de ruim é em consequência do que a gente fez, se não numa vida passada. Tá? E se a gente quer uma vida futura, na próxima reencarnação, façamos o bem para termos uma vida melhor. Vamos então agora levar os nossos pensamentos
Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por tudo que já temos, por tudo que já tivemos também, pedindo nesse momento por todos aqueles irmãozinhos que novamente estão sofrendo com as enchentes, por aqueles irmãos que passam por problemas de saúde, pelos problemas de desemprego, pelos irmãos que estão presos, pagando seus erros para com a sociedade. Esperamos, Pai, que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos e que possamos levar dessa casa aquilo que aqui viemos buscar para nós ou para outros de acordo com os nossos merecimentos. Que assim seja.